Fala, galerinha, beleza? Professor Dalmo Azevedo na área, já comecei o vídeo com a voz falhando, né? Mas deixa rolar. Editor, não corta não. Galera, seguinte, nesse vídeo eu quero trazer para vocês uma conversa extremamente importante sobre como começar a me preparar para o Tribunal Superior Eleitoral Unificado, para o concurso do TSE Unificado, né? Você vai encontrar muita gente falando um monte de coisa, trazendo várias regras para você, e eu não estou aqui para ficar te convencendo que essa forma de estudo é a forma correta. Eu estou aqui para te mostrar a forma correta. Entende o seguinte: tudo que eu faço dentro da comunidade Sem Miguel, dentro do meu trabalho aqui no YouTube, no Instagram, qualquer outro lugar, no Telegram, tudo que eu faço sempre é seguindo as regras mais importantes que você precisa seguir para ter resultado na vida. Neurociência. Funcionamento do cérebro. Eu não trabalho com especulação, com possibilidade, com estudos que não têm nenhuma confirmação científica. Eu trabalho com ciência ao lado de 21 anos de sala de aula. Tá? Então, junte-se os dois e você vai ter um resultado muito bom a seu favor se você levar a sério as coisas que eu vou falar com você a partir de agora. Não adianta você ficar também seguindo um cara, eu passei em 5 concursos. Primeiro que ele diz que passou, não se sabe. Segundo que, beleza, passou em concurso. Isso não te prepara para ser a pessoa que vai explicar para outra como passar. Porque existe uma característica interessante na preparação para o concurso, que é a subjetividade. E aí você precisa entender que as pessoas não são iguais. E quando você acha que você é igual a todo mundo e não consegue reproduzir o que a outra pessoa ali fez, você se acha burro, burra, idiota. E não é a verdade. A verdade é que a tua forma de estudo é diferente. O que importa é que como você vai estudar é coisa sua. Agora, como que você vai preparar, planejar, projetar o teu estudo, usar a neurociência a seu favor, tá aqui nesse vídeo. Tá? Então eu vou te dar todas as armas para você se preparar de forma definitiva para o TSE. E detalhe, mesmo que você esteja começando hoje. O importante é você entender que não interessa se o outro está estudando há 5 anos. Se ele está estudando errado há 3, 4, 5 anos e você estudou certo por 5, 6, 7 meses, você está muito à frente dessa pessoa. Aliás, se você quiser, faz um testezinho. Entra no Google aí, procura fórum de concurseiro que você vai ver como as pessoas estão perdidas e não fazem noção do que estão realmente ali, do que tem que ser feito, né? Não tem noção do que tem que fazer para passar no concurso de verdade. Deixa esse pessoal para trás. A regra é que você precisa de você para passar no concurso. Mas eu posso te falar uma coisa. Existe uma forma de você começar do zero. Claro que você precisa de tempo, dedicação e comprometimento. Se você não tiver nenhum dos três, desiste. Agora, se você tem, vem comigo. Eu queria que você entendesse a primeira coisa. Por onde começar. Porque quando você vai hoje na internet, você tem um monte de vídeo de orientação, como estudar, não sei o que, galera com, né, estante cheia de livro, pessoal ali que, eu estou estudando 12 horas por dia. E você começa a pensar, meu Deus, mas é muita coisa, tem muito conteúdo. A gente não tem edital, mas dá para ter uma noção, né, do que estudar. Tem muita coisa para fazer, eu não sei como montar, como é que separar material e tal. O que você precisa entender nesse primeiro momento é que você precisa fazer uma construção lógica do teu estudo. Um dos maiores erros cometidos pela galera que está começando do zero é o seguinte: se eu vou fazer uma prova para o TSE, a matéria mais importante é direito eleitoral, eu vou começar por ele. Já começou errado. Ah, mas Dalmo, quer dizer que eu não vou conseguir resultado? Pode conseguir. Depois dos 3, 4 anos. Mas se você quer conseguir resultado esse ano ainda, pelo amor de Deus, vamos pensar bem. Porque, veja, já percebeu que na faculdade existe toda uma construção lógica de preparação? Você não começa a faculdade de Direito com o processo civil 5. Aliás, até você chegar no processo civil 1, leva alguns períodos. Porque existe toda uma construção, todo um contexto, um conhecimento prévio que você precisa adquirir antes de chegar até aquela informação um pouco mais avançada. Por que na faculdade você respeita isso? No colégio você respeita isso? E na preparação para concurso você se acha mais esperta que o mundo em fazer diferente? Começa por aquilo que vai te dar a base estrutural para ter a melhor preparação possível. Você começa hoje estudando língua portuguesa, que é óbvio que você tem que ter um domínio absurdo. Qualquer concurso público, raríssimas exceções, claro, mas qualquer concurso público minimamente interessante do Brasil vai te exigir língua portuguesa. E mesmo que não esteja no edital língua portuguesa, que é raro, mas acontece, o conhecimento da língua portuguesa é essencial para você conseguir interpretar um enunciado. E se você não tem um conhecimento mínimo para interpretar um enunciado, não adianta memorizar uma lei inteira. Você vai se arrebentar. Língua portuguesa
informática, raciocínio lógico, direito constitucional e direito administrativo. Ó, informática, porque está nas matérias obrigatórias da resolução do TSE de 2013. Raciocínio lógico é aquela que fica no meio do caminho. Pode cair ou pode não cair. Por que eu estudaria raciocínio lógico, Dalmo? Por duas coisas. Primeiro, raciocínio lógico não tem esse nome à toa. Ele realmente te dá uma ajuda a raciocinar melhor, inclusive como trabalhar enunciado. Então, se você tem minimamente conhecimento do que é raciocínio lógico e como funciona, você percebe que dá para você utilizar muitas ideias de raciocínio lógico na hora de você aplicar na interpretação de enunciado. E segundo que assim, ó, se por acaso você está estudando essas 5 disciplinas, vem um edital e não tem raciocínio lógico, dos males o menor. Eu prefiro ir para uma prova em que eu já estudei 4 das 5 disciplinas, 4 de 5, do que ir para um que eu estudei 0 das 5. Eu prefiro perder uma do que perder todas. Então, o que você faz? Constrói o seu arcabouço de conhecimento. A galera está gostando dessa palavra ultimamente. Constrói seu conhecimento inicial. Porque, veja, quando você estuda direito constitucional, você sabe que você está estudando aquela matéria que vai te dar todo o conhecimento necessário para entender o direito em si. Quando você vai para o direito administrativo, você está estudando aquela matéria que vai te dar todo o conhecimento necessário para entender o relacionamento particular à administração pública, sociedade em geral. Se você é daquelas pessoas que acham que está na hora de começar a estudar direito eleitoral de cara, estudar regimento interno de cara, estudar estatuto do servidor público de cara, está muito ferrado, muito ferrada. Porque se você não sabe nem o que é um agente público, e provavelmente você não sabe, estudar agora improbidade, estudar agora licitação, não vai adiantar nada. Sabe por quê? Deixa eu fazer um exercício pequeno com você. Você abre a lei de licitações e você vê lá que essa lei é aplicada a todas as entidades da administração pública direta e as autarquias e fundações públicas da administração pública indireta também os seus poderes. O que isso significa para você? Se não significa nada, se você não conseguiu entender... Ah, Dalma, é todo mundo. Não é mesmo. Não é mesmo, as empresas estatais não estão ali, até porque tem lei própria. Se você não conseguiu entender isso que eu falei agora, tá faltando o que para você? Contexto, base, estudo essencial. Na comunidade Sem Miguel a gente começa com o estudo essencial. Dá toda a estrutura para o cara conseguir entender lei lá para frente. Então se você, olha só, eu vou começar a estudar licitação, eu não entendi o primeiro artigo, eu vou ter que voltar lá no administrativo e procurar o conhecimento. Tá, para você entender agente público, você tem que entender o quê? Forma de vínculo. Para você entender vínculo, você tem que entender o quê? Organização da administração pública. Então tem muita coisa que precisa ser tratada. Para você entender administração pública, você tem que entender a organização do Estado, que é direito constitucional. Então aqui você vai ter todo o contexto essencial para entender o que vem depois. E o que vem depois, Dalma? E as leis, Dalma? Cara, Estatuto do Servidor Público vem depois. Regimento interno local vem depois. Que você vai fazer o regimento interno do TRE que você quer disputar. Por isso que eu botei local entre aspas. Lei de improbidade vem depois. Lei de licitações e contratos vem depois. Direito eleitoral vem depois. Porque agora que você tem um conhecimento do que é administração pública, como é que funciona as regras constitucionais da administração, contratação, nomeação, blá blá blá, você consegue estudar estatuto da forma mais perfeita do mundo. Agora que você entende a organização do Estado, que você entende a organização do Poder Judiciário, inclusive, você pode estudar regimento interno, você pode estudar direito eleitoral, porque aqui você vai estudar órgãos da Justiça Eleitoral. Se você não entende como funciona o Poder Judiciário no Brasil, quem dirá entender como é que funciona a estrutura de um órgão da Justiça Eleitoral? Ainda mais sabendo que a Justiça Eleitoral não é uma justiça de carreira. Tá vendo? Eu acabei de pegar metade de vocês ou mais, né? Que você deve estar pensando assim, como assim não é uma justiça de carreira? Se você não sabe isso, é porque você não sabe eleitoral. Agora, isso é um problema? Não. Nós estamos começando do zero. A ideia é que você realmente não tem noção do que é direito eleitoral. Mas para você entender o que é uma carreira, né, uma estrutura judiciária de carreira, você tem que entender a estrutura judiciária. Então vai para o direito constitucional, cara. Toma cuidado com esse negócio de querer atropelar. Vamos colocar ali, primeiro eleitoral, depois o resto. Cara, você vai ficar estudando um assunto tendo que voltar em outras matérias. Olha o tempo que você vai perder tendo que entender um assunto inicial para poder entender outro assunto lá para frente. Isso é perda de tempo, isso é burrice. É por isso que eu estou estudando essa estrutura. Entenda, quando você estuda essa base aqui, você tem todo o conhecimento essencial necessário para estudar essa estrutura aqui. Mas, Dalma, olha só, tá faltando coisa aí, tá faltando disciplina. Tá? Eu não tô sabendo não, porque eu não tenho edital.
Eu tô te mostrando as prováveis, inclusive. Pode ser que o teu edital venha e fale o seguinte: olha, não vai cair improbidade. Acontece. Olha, não vai cair licitação. Acontece. Possibilidade é pequena disso acontecer, mas pode. Então o que eu prefiro? Eu prefiro apontar aquelas matérias que têm um potencial absurdo de cair na sua prova do que ficar chutando matéria que a gente não sabe. Olha, Dalma, eu vou obrigatoriamente colocar você para estudar arquivologia. Por quê? Porque no último concurso teve. O último concurso foi em 2006, cacete. E foi um concurso unificado pequeno. Não chega aos pés do nível desse concurso. É a primeira vez que a gente vai fazer um concurso dessa magnitude. Claro que a arquivologia é um assunto importante. Por quê? Ah, mas olhando os TREs atuais, alguns cobraram. Cara, legal. O problema é que tem gente olhando o cargo de analista judiciário com especialidade em arquivologia e claro que cobrou arquivologia, porra. E aí tem curso colocando arquivologia inteiro. Nossa, tem assunto ali que nunca caiu em prova. O que é melhor? Quando saiu o edital, você já ter estudado boa parte do conteúdo e depois se dedicar a estudar apenas aquilo que você não sabia que ia cair? Ou você ficar estudando um monte de coisa e quando chegar o edital você perceber que direcionou errado e tá tendo que reiniciar teu estudo. Por quê? Porque você ficou ali focado em estudar eleitoral, arquivologia, gestão pública. Cara, gestão pública é gigante. Tem um monte de coisa ali dentro, coisa que nunca cai em concurso público nível médio superior normal. Se não for fiscal, se não for carreira jurídica. Mesmo jurídica. Só que o retardado ali, né, o cara do YouTube, ele pegou um concurso que caiu lá, gestão pública, 2 pontos, blá blá blá, e ele acha que aquilo ali é gestão pública. Eu tenho 21 anos de carreira, 21 anos. Eu não sou um cara que fez o canal do YouTube 5 anos atrás e virou bambambam. Eu tenho 21 anos, eu entendo pra cacete de concurso público. Eu fui coordenador de curso, eu fui dono de curso, eu entendo muito de estrutura de concurso público. Eu não sou um cara que surgiu por causa do YouTube, não. YouTube ninguém nem pensava em existir no meu tempo. Eu sou do tempo do Orkut, pô. Então, assim, isso entrega a idade pra cacete, né? Aliás, eu sou do tempo do IRC, desculpa. Isso realmente entrega a idade. Mas dá, isso aqui é muito tempo, muita coisa pra estudar em pouco tempo. Quem disse que você vai esperar o edital, cara? Eu só preciso que você passe por essa primeira etapa pra quando você chegar nessa etapa aqui, você não tá estudando mais isso aqui. A grande cagada que o pessoal faz é que começa a estudar hoje para concurso e estuda português até o dia da prova. Isso não existe. Isso só mostra o quanto que você não sabe estudar. Ah, mas dá, você saiu um outro concurso depois, eu vou ter que estudar português de novo. Então você não estudou. Você memorizou para a prova e se arregaçou. Faz parte. O que você tem que entender é que um estudo bem feito, ele nunca é repetido. Se você precisa reestudar alguma coisa, é porque não foi bem feito. Então, se você fez um trabalho correto, se você estudou essas matérias aqui da forma certinha, você não precisa mais delas. Ah, então nunca mais eu vou ver? Claro que não, né? Você vai fazer questão, você vai fazer simulado, você vai revisitar essas matérias. Só que você não vai ficar estudando. O seu tempo de estudo, o seu tempo do dia de estudo vai ser dedicado a estudar o quê? As matérias que você ainda não está dominando. E aí, quando o edital sair, você vai ter que acrescentar X, Y, talvez Z, 2, 3 matériazinhas no máximo. E você tem tempo para estudar isso. Pô, Dava, desculpa. Tudo que você falou aqui eu não tenho como concordar, porque eu tô vendo um monte de gente falar num monte de vídeo que a forma correta de estudar é essa. Pega essa galera e compara as formas de estudar corretas que cada um tá falando. Nenhum deles se preocupa com a neurociência. Começa mal já. Se você não respeita nem seu cérebro... Segundo, nenhum deles tem um padrão. Todos eles têm o que, aliás, que é comum falar, né? O que eu faria para estudar. Eu não tô falando o que eu faria, eu tô falando o que qualquer ser humano normal faria. Você não tem que saber o que o Dalmo acha que é a melhor forma de estudar. Você tem que saber o que é a melhor forma de estudar. E a melhor forma de estudar é a neurociência. Então, mas eu vi... E a concorrência, Dalmo? Eu vou te indicar um vinho. Tem um vinho que surgiu em Portugal, Lisboa. Chegou no Brasil, fez muito sucesso. Oferece esse vinho para concorrência. Fica a indicação no final do vídeo. Para falar que eu não falei de rosas também.